E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Slade Wilson e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre um sistema de atendimento totalmente BR, feito por desenvolvedores brasileiros, com foco no público nacional e com manutenção em português, né, que é o que vocês sempre pedem, tá bom? A ideia é criar um sistema que vai servir para helpdesk de serviço, vai servir para ocorrências urbanas, vai servir para todo tipo de requisição que você queira fazer ou que você queira gerenciar do teu cliente, o sistema OneHelp vai poder atender, beleza? Então nós vamos acessar aqui uma base de homologação, onde a gente pode brincar um pouco, e aí dá para apresentar a ideia para vocês, beleza? Eu criei dois usuários para a gente acessar aqui, né? Eu vou acessar aqui a minha base de homologação. O usuário se chama rec@gmail ou @mail.com. Vou acessar aqui com a senha secreta. Uma coisa importante é que quando o usuário acessa o sistema, ele já recebe um texto, né, para ele dar o consentimento dele para a LGPD. Esse texto é livre, então cada empresa pode definir o seu texto. Eu confirmo ele no login e eu confirmo ele na primeira operação que a pessoa for fazer, né? Que aí isso tudo fica registrado lá. Mas só para vocês verem que interessante aqui, ó, é a visão do cliente, é a visão do requisitante. Obviamente, o sistema tem uma série de recursos, né? Mas para o cliente final, de repente, o que eu quero é que ele registre a ocorrência dele, que ele abra o chamado dele e que ele tenha acesso à atualização dos dados cadastrais. Essa tela aqui é interessante, caso eu não queira ficar dando manutenção, né, no cadastro do meu usuário. Então, para que eu não tenha esse trabalho, ou caso eu não tenha uma equipe grande para ficar atualizando dados cadastrais, eu posso liberar esse recurso aqui para o cliente, para o próprio usuário, e aí ele vai ter o acesso de vir aqui atualizar o que ele achar necessário, mandar documento caso ele queira, e caso isso faça parte da minha estratégia, né, de composição de e-mail ou composição de cadastro, posso deixar ele colocar carro ou não. Tudo isso é parametrizável, tá, pessoal? Mas de forma geral isso é bem interessante. Inclusive, quando eu cadastro o usuário, eu posso dizer se ele vai poder ou não fazer a atualização de dados cadastrais. Então, aí mesmo que, se eu disser que não, mesmo ele tendo acesso a essa tela, ele não consegue atualizar os dados, né? Isso é para o gestor ter total controle sobre o que ele quer. Agora, e sobre as requisições em si? É um recurso no sistema que a gente pode chamar do que quiser, tá? Inicialmente no sistema eu estou chamando aqui de chamados, mas poderia ser requisição, podia ser helpdesk, podia ser ordem de serviço, podia ser o nome que você quiser. Vejam que o recurso de abertura de chamados, ó, é bem tranquilo, tá? Ele simplesmente me permite clicar no novo, selecionar o tipo de solicitação, e aqui eu tenho uma só cadastrada. Isso também é parametrizável, né? Isso quer dizer que o próprio gestor do sistema ou da empresa aí vai poder criar quantos tipos de solicitação ele quiser. E tem mais, e quantos serviços ele quiser. Quando eu clico no tipo de solicitação, o sistema já mostra para mim os serviços relacionados àquele tipo, né? E isso a gente tem total liberdade para acrescentar, retirar, modificar o nome. Isso é bem interessante. Inclusive, cada serviço permite que eu desenhe um SLA, um tempo de resposta, ok? E aí o sistema passa a computar isso para a gente, é bem bacana, tá bom? Mas vamos supor que eu queira solicitar uma poda de árvore, ok? Então eu vou colocar a descrição que eu quiser. Se eu tiver uma foto, eu já posso colocar a foto aqui e vou enviar. Lembrando que tudo que eu faço aqui também eu posso fazer no celular e do mesmo jeito o sistema se adapta à tela do dispositivo, né? Toda solicitação ela nasce em espera, né? Ela já fica paradinha aqui e a partir de agora eu espero o meu atendente fazer alguma coisa, ok? Isso aqui vai cair numa fila e quem tiver inserido nesse fluxo vai poder atender. Eu vou fazer o atendimento agora, eu vou logar como administrador. Deixa eu aproveitar essa tela aqui, pessoal, para te mostrar que quando o usuário loga no sistema, eu já tenho algumas informações dele, como de onde ele está acessando, eu já tenho aqui informações de longitude, latitude e de bateria, né? Então a gente consegue monitorar algumas coisas interessantes. E eu posso usar esses dados para serem inseridos também na requisição, né? Caso eu queira travar ali a localização de onde foi aberto a ocorrência, de onde foi registrada a ocorrência, então a gente consegue pegar isso também. Eu vou acessar agora como administrador, só para a gente dar uma olhadinha. Aqui, ó. ADM. Entrei. O que é interessante? Eu, como administrador, eu tenho uma série de outros recursos, tá?
Alguns estão aqui na minha tela inicial, outros estão dispostos aqui no menu lateral. E a gente tem total controle de onde vai mostrar, de como vai mostrar essas coisas, tá? O interessante é que se eu... Aqui é o cadastro de tipo de solicitação que eu falei, ó. Mas o interessante é que caso eu venha aqui no chamado, eu vou ter a lista dos chamados. Detalhe, eu como administrador tenho privilégio para enxergar tudo, né? Aquele usuário, ele só tinha privilégio para ver os deles, então ele não estava vendo esse chamado 1, por exemplo, né? Agora, o que é interessante, ó, como administrador eu posso vir aqui e pedir para assumir o atendimento. Assumir o atendimento é me tornar responsável por esse atendimento, tá, pessoal? E o sistema até confirma se é isso mesmo que eu quero. E quando eu me torno responsável por um atendimento, ó, lá na lista de trás, aqui já não fica mais em espera, fica iniciado, né? E a partir de agora eu consigo dar sequência no atendimento. O atendimento tem uma série de recursos, tá, possíveis. Por exemplo, eu tenho o follow-up, que é a possibilidade de colocar uma informação nova, ou acompanhamento, ou o nome que a gente quiser dar, ok? Dependendo do acordo que for firmado, eu posso mandar essa informação por e-mail, eu posso mandar essa informação por notificação push, caso a pessoa opte por um aplicativo, eu posso integrar isso e mandar pelo WhatsApp, ou eu posso registrar isso como uma informação restrita. O que é informação restrita? É aquela informação que o requisitante não vê, né? É uma informação que é para minha equipe, é exclusivamente para minha equipe. O sistema já registra até com uma cor diferente, porque isso quer dizer que o usuário requisitante, ele não vai ver essa ocorrência. Essa ocorrência é exclusiva para a equipe de atendimento, ok? E isso é válido e é útil por uma série de motivos, ok? Mas, de qualquer forma, tudo vai ficar registrado aqui. E o legal disso é que, conforme as coisas vão sendo registradas, a gente está criando documentação, né? Se amanhã ou depois houver um questionamento sobre esse atendimento, eu tenho um histórico do que aconteceu. Sem falar na questão na troca de funcionário, né? De repente, a pessoa que assumiu e se desligou da empresa ou precisou se afastar, a outra pessoa que vai dar sequência, ela vai ter o histórico de tudo que aconteceu e ela pode partir daí, beleza? Outra coisa que o sistema tem é justamente a possibilidade de inserir arquivos no atendimento, e esses arquivos vão ficar disponíveis no sistema ad eterno. Enquanto o sistema estiver funcionando, o arquivo vai estar disponível aqui para consulta, tudo bem? Isso é bem legal também. O sistema permite que eu delegue esse atendimento para outra pessoa. Nesse exemplo nosso, o usuário OneHelp é o responsável. Inclusive eu sei isso porque está laranjinha, né? Então eu sei que está na mão do OneHelp fazer alguma coisa. Se eu clicar em delegar, ele vai colocar isso na mão de outro atendente. Então outra pessoa vai dar sequência. O legal é que o sistema deixa registrado, tá? Estava com o OneHelp, agora foi para o João, por exemplo, tá? O sistema permite que eu alterne o responsável. Isso daqui é mais ou menos... Imagina um jogo de xadrez, que cada um tem a sua vez de jogar, né? É mais ou menos isso. O usuário que está laranjinha é o usuário que está com a responsabilidade. Se eu clicar para alternar, ele vai jogar a responsabilidade para o requisitante. Isso aqui é importante, porque às vezes a gente não sabe... A gente tem um monte de coisas paradas e eu não sei exatamente na mão de quem que está, né? Então, o alternar foi criado a pedido de um cliente para isso, né? Para que a gente consiga identificar rapidamente. Ó, lá na lista, vocês vão ver, ó, que o usuário laranjinha é o usuário da vez, digamos assim, né? Ele é o usuário que está com a responsabilidade. Eu vou pegar esse atendimento aqui, ó, e vou alternar. Ele estava sob responsabilidade do OneHelp, eu alternei para o requisitante. O sistema registra isso, tá? Ó. Ele foi alternado do atendente para o requisitante. E lá na lista, percebam que o requisitante agora é que ficou laranjinha. Isso é bacana, que eu não preciso nem entrar nas ocorrências para saber na mão de quem está. Só de olhar a lista eu já sei. Tudo bem? E, além disso, eu também tenho a possibilidade de aprovar. Percebam que todo pedido nasce em análise. Então eu posso, se eu tiver privilégio para isso, dizer que a requisição foi aprovada. Pode executar. Ok? Vou executar. Registrei a minha decisão aqui. O sistema vai criar aqui na linha do tempo uma ocorrência, né, um checkpoint de que foi atualizado. Ele vai registrar quem autorizou e quando, e o que foi justificado, né, para essa aprovação. Lá na lista também fica uma evidência, tá? Como eu aprovei,
ele fica um azinho verde, mas eu tenho também o aprovar parcial, que é vou fazer, porém não tudo, e eu tenho o rejeitar também, beleza? Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade de baixar um PDF, né, que é mais ou menos um arquivo para impressão dessa ocorrência, e eu tenho o finalizar o atendimento. Eu vou clicar em finalizar, vou finalizar o atendimento. A partir de agora o sistema registra que o chamado foi finalizado. Lá na linha do tempo ele já marca como finalizado também, e ele me permite o acompanhamento de tudo que foi dito aqui. Eu posso inclusive ter acesso aos arquivos, caso existam, né? Nesse exemplo eu não tenho. Eu posso continuar baixando a versão para impressão desse chamado, e se eu tiver o privilégio, eu posso reabrir esse atendimento. Lembrando que caso eu faça isso, tudo fica registrado na linha do tempo, ok? O usuário OnHelp reabriu o chamado no dia tal, na hora tal, tudo bem? Então, nada vai ser feito sem ser registrado ou rastreável de alguma forma, e isso é legal pra caramba, beleza? Além disso, eu tenho aqui relatórios, né? Então eu posso pedir dashboard dos meus chamados. O sistema vai mostrar algumas estatísticas. No meu caso eu só tenho 2, né? Numa base de testes, então né, a gente não vai ter tanta coisa assim. Mas o sistema vai montar esses gráficos para a gente. O sistema permite que eu veja no mapa os meus usuários, tá? Mas a gente pode facilmente adaptar isso para que eu veja no mapa de onde as requisições estão vindo. Então dá para a gente fazer bastante coisa interessante aqui. Tudo bem, pessoal? Esse aqui é um sistema de chamado para controle de ocorrências, né? Ele pode ser usado para uma empresa de serviços, ele pode ser usado para uma empresa de helpdesk, ele pode ser usado para controlar pedidos de cliente, para controlar solicitação de reparo de máquina, para controlar visita técnica, para controlar ocorrências urbanas. Tudo que você quiser registrar, o sistema vai te atender. Além de uma série de outros recursos que ele tem. Quais as vantagens que nós temos aqui? Novamente, o sistema ele vai se adaptar ao dispositivo, né? Então você pode acessar ele pelo celular, pode acessar ele pelo computador, por onde você quiser. Ele já tem as integrações, né, de entrega de mensagem lá, mensagem push, WhatsApp, e-mail, já é nativo dele, além da geolocalização, além dos gráficos e das estatísticas. Há uma coisa que eu esqueci de falar: todas as listas elas são exportáveis. Então, se eu clicar aqui no Excel, imediatamente eu vou baixar um relatório com tudo que tiver na minha lista. Caso eu queira pesquisar, eu só quero coisas relacionadas a lixo, por exemplo, tá? E se eu clicar no Excel agora, o próprio sistema vai gerar um arquivo, um exportável, apenas do resultado do filtro. Então, se eu tiver 1000 ocorrências e só 10 forem relacionadas a lixo, quando eu fizer isso e mandar exportar, ele vai gerar só essas 10 de lixo. Beleza, pessoal? De forma bem simples, de forma bem objetiva, essa é a ideia do OnHelp, né? E avaliem o quanto isso pode ser útil para vocês e me chama se precisar, estou à disposição. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau.